Beleza? Então hoje eu vou trazer para vocês aí uma explicaçãozinha aí sobre o SINC, Simple Internal Model Control, controle por modelo interno simplificado, beleza, pessoal? Uma técnicazinha poderosa aí para a gente fazer a sintonia dos nossos controladores. Então olha só, pessoal, essa técnica ela foi proposta no trabalho Simple Analytic Rules for Model Reduction and PID Controller Tuning, que foi proposto pelo professor Sigurd Skogestad, que é professor da NTNU. Ele propôs esse trabalho em 2001, então quer dizer, é um trabalho aí que já vai fazer aí praticamente 20 anos, certo? E é um trabalho que é bastante relevante, um trabalho bastante citado. Por quê, pessoal? Porque ele pegou a técnica do IMC e a partir dela ele encontrou algumas ideias, né? Então a sigla SINC, como a gente já falou, significa Simple Internal Model Control, né? Mas o pessoal brinca que na real o S do SINC significa Sigurds, né? Porque ele queria botar o nome dele, mas aí eu disse que o pessoal não deixou, então ele mudou para Simple. Beleza, pessoal? Todas as edições que vão ser feitas aqui, pessoal, elas são baseadas no PID série. Então, vai ser utilizado um controlador do tipo CDS é igual KC TIS mais 1 sobre TIS e TDS mais 1, beleza, pessoal? Então, PID série. Obviamente, é possível encontrar uma equivalência entre o PID série e o PID paralelo, certo? Que também aparece lá no paper. Lá no AVA, pessoal, a gente está colocando para vocês também o paper original, tudo bem? É uma leitura bastante conhecida aí no meio da teoria de controle, certo? Então tá aqui para vocês aqui, a gente vai apresentar hoje mais ou menos aquilo que é apresentado aqui no paper, né? Então ele faz essas discussões aqui, ele mostra a questão do P&D série, tudo bem? E a gente vai passear um pouco sobre essas discussões que ele faz. Lá no AVA, pessoal, a gente também vai estar colocando esse slide do professor Skogestad, que é de um curso dele de Plant-Wide Control, tudo bem? Onde ele tem um módulo que ele discute essa parte de sintonia de P&D, beleza? Então a gente vai estar disponibilizando também esse slide dele como um material auxiliar. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente precisa fazer é obter um modelo para em cima dele realizar a sintonia do nosso controlador. Em particular, no trabalho do professor Skogestad, ele vai trazer algumas ideias de aproximação de modelo, simplificando um modelo complexo para obter um modelo mais simples e a partir dele fazer a sintonia. Em particular, a ideia do SYNC ela parte de aproximar o sistema por um modelo de primeira ou segunda ordem dominante. Esse modelo então vai ser descrito por K, o ganho da planta, τ1, a constante de tempo dominante, θ, um atraso de transporte efetivo, e se o sistema tiver a característica de segunda ordem dominante, ou seja, a segunda constante de tempo for maior do que θ, a gente utiliza uma constante de tempo, a segunda constante de tempo τ2, beleza? Ou seja, pessoal, nós vamos tentar representar o sistema para o modelo que vai ter essa cara aqui, K sobre tal 1 S mais 1, tal 2 S mais 1 e na menos θs, beleza, pessoal? Então nós vamos tentar representar um sistema desse tipo. Se o sistema for dominante de primeira ordem, tal 2 é zero, então fica um sistema de primeira ordem. Se o sistema não tiver atraso, θ é zero e fica um sistema sem atraso. Existe também uma outra questão, pessoal, que se o sistema tiver a constante de tempo dominante, por exemplo, τ1 maior do que 8 vezes θ, ou seja, a constante de tempo for 8 vezes maior do que o atraso, né? E essa constante de tempo tiver um valor significativamente grande, por exemplo, a gente falando de processos industriais, né? A gente tem lá uma torre de destilação, uma fracionadora, né? Equipamentos aí onde as nossas constantes de tempo aí estão na ordem de horas, tudo bem? Às vezes um sistema desse chega a demorar dias para poder entrar em regime permanente, certo? De tão letágio que são as reações que acontecem neles. Então, quando a gente tem uma situação dessa, é difícil a gente até levantar a constante de tempo. Por quê? Porque a gente não tem tempo suficiente de fazer o ensaio de degrau ali que espere chegar em regime permanente novamente, certo? Então, quando a gente tem uma situação desse tipo, é complicado encontrar a constante de tempo e o ganho individualmente.
e no fim das contas eles acabam sendo pouco relevantes para obter uma sintonia boa. Então, pode se aproximar um sistema desse, de primeira ordem, com uma constante de tempo muito grande, para o integrador. Né? Na prática, o que você vai fazer é que a hora que der o degrau, você não espera ela chegar em regime permanente, mas pelo o tempo de reação que você olha ali, você vê a inclinação da resposta e a aproxima como uma resposta de um integrador, certo? Matematicamente, a gente também pode escrever isso da seguinte forma, né? Eu tenho um K sobre TIS mais 1, eu vou aproximar. Caso tal 1 seja um valor muito grande, certo? Que somar mais 1 ali para a faixa de frequência larga o suficiente não influencia, então isso daí é aproximadamente K sobre tal 1S, e a gente junta K sobre tal 1 como um K', beleza, pessoal? E a gente obtém, então, um integrador aproximando aí esse processo de primeira ordem bastante letárgico. Adicionalmente, pessoal, lá no paper do professor Skogestad, ele introduz a regra da metade, que é uma forma interessante de a gente aproximar um sistema de ordem superior como um sistema de ordem mais baixa. E como é que ele faz isso, pessoal? Basicamente, a ideia é desprezar os polos muito rápidos. Além disso, vai ser desprezado também as constantes de tempo de fase não mínima, ou seja, os zeros do semiplano direito. E como é que isso é feito, pessoal? Esses valores eles vão ser englobados dentro do atraso e dentro da constante de tempo efetiva do sistema. Então, o atraso vai ficar de que forma do modelo reduzido? Esse atraso vai ser a soma do atraso original com metade da maior constante de tempo ignorada, ou seja, do primeiro polo a ser desprezado, mais a soma das constantes de tempo menor, ou seja, a soma relativa aos outros polos mais rápidos ainda, que também vão ser ignorados, mais a constante de tempo de fase não mínima, ou seja, quando eu tenho um zero ali de fase não mínima, um zero no semiplano direito, essas constantes de tempo eu também vou somar dentro do atraso, beleza, pessoal? E a constante de tempo efetiva do sistema, ela vai ser a constante de tempo original mais metade da maior constante de tempo ignorada, ou seja, o primeiro polo que a gente vai desprezar, a gente vai pegar ele e vai dividir na metade. Metade da constante de tempo a gente soma na constante de tempo do sistema e metade dela a gente soma no atraso, pessoal. E de onde que vem essa ideia aí, pessoal? A gente pode pensar na aproximação de Taylor de primeira ordem para o Euler na menos θs, tudo bem? Então, olha só como é que a gente faz, né? Lembrando que a aproximação de Taylor de primeira ordem, a gente tem que f de x vai ser aproximadamente um f de x0 mais a derivada de f de x com relação a x para x igual a x0 vezes a diferença entre x e x0, sendo x0 o ponto onde a gente está linearizando, certo? Então, vamos aplicar aqui Taylor de primeira ordem e fazer aqui essa linearização em torno de S igual a zero. Também. Então, a gente pode aproximar o Euler de menos θs como o que, pessoal? A gente pode aproximar ele como Euler de menos θ0, certo? Mais quem, pessoal? Mais a derivada de Euler, né? Então, a derivada de Euler de menos θs com relação a S, avaliada em S igual a zero, vezes quem, pessoal? Vezes S menos zero, beleza? Então, o que vai sobrar aqui, pessoal? Vai sobrar o seguinte, né? Na hora que a gente fizer isso aqui, esse cara aqui vai para 1, certo? Que qualquer coisa elevado a zero dá 1. A derivada disso daqui vai dar menos θ Euler elevado a menos θs, certo? Avaliado em S igual a zero vezes S menos zero, beleza, pessoal? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Vai acontecer o seguinte, a hora que eu substituir o S igual a zero ali, isso aqui vai virar 1, tudo bem? E isso aqui sobra S. Então, no fim das contas, a gente consegue aproximar, tudo bem? Esse cara aqui por 1 menos θs, tudo bem?
E aí, olha só, pessoal, vamos imaginar aqui que a gente tem, então, um sistema G de S, onde ele tem no seu... ele tem um zero aqui de fase não mínima. Então, por exemplo, ele tem um cara aqui, tal S menos tal S mais 1, tudo bem? Porque então é um cara que tem uma constante de tempo negativa, ou seja, esse zero está no semiplano direito, sobre algum denominador aqui, tudo bem? Um P de S qualquer, tudo bem? Então, o que acontece, pessoal? Olha só, a gente viu aqui que se a gente tem um camarada desse aqui, a gente pode até escrever isso aqui de outra forma. Menos θs mais 1. Então, olha só que, por comparação, a gente poderia aproximar esse sistema aqui da seguinte forma. Como 1 sobre P de S, vezes quem, pessoal? Vezes Euler elevado a menos tal S. Beleza, pessoal? Aqui sai essa ideia de aproximar uma constante de tempo de fase não mínima dentro do atraso de um sistema de ordem reduzida. Tudo bem? E de forma equivalente, pessoal, a gente pode mostrar o quê? Que se eu tenho esse camarada aqui, tudo bem? Eu posso igualar ele a 1 sobre Euler de θ S, tudo bem? E aproximar esse cara aqui, usando Taylor de primeira ordem, para esse camarada aqui ficar da forma θs mais 1, certo? Então, isso daqui também justifica, então, por que a gente pode colocar aqui uma constante de tempo, menor, certo? Mais curta, que seja ignorada como um atraso, tudo bem, pessoal? Então, a gente pode fazer isso aqui. Apenas, pessoal, que essa aproximação aqui ela é feita em S igual a zero, tudo bem? Então, ela é uma aproximação válida para frequências muito baixas e vai perdendo a efetividade dela para altas frequências, beleza, pessoal? Então, galera, vamos ver um exemplo aqui bem simples. Imagina que a gente tem um sistema de segunda ordem, G de S é igual a 1 sobre 20S mais 1, 4S mais 1. Então, a gente tem uma constante de tempo dominante, tudo bem? Esse 20S ali, certo? E uma constante de tempo dominada, que ela é 5 vezes mais rápida que a outra, né? Que é 4 segundos ali, certo? E o sistema original não tem atraso de transporte. Utilizando a regra da metade, o que vai acontecer? O primeiro polo, então, que a gente pode ignorar é esse cara com a constante de tempo igual a 4. Por quê? Porque ele é 5 vezes mais lento do que o polo dominante. Então, eu posso desprezar esse polo sem maiores problemas. Tudo bem? Então, o que acontece? A gente vai usar a regra da metade. Como esse é o primeiro e, na verdade, o único polo que a gente vai desprezar, a gente vai pegar a constante de tempo dele e dividir no meio. Então, a gente vai pegar metade dela e somar na constante de tempo dominante que restou, e outra metade dela e somar no atraso de transporte. Então, a constante de tempo do sistema do G modelo de S vai ser tal, que vai ser igual a 20 mais metade do 4, que vai dar 22 segundos, e o atraso de transporte de G modelo de S vai ser 0, que era o atraso original, mais metade da constante de tempo desprezado, que vai dar 2 segundos. Então, o nosso G modelo de S vai ficar 1 sobre 22S mais 1, Euler de menos 2S. E se a gente dá um step aqui nas duas respostas, no G de S e o G modelo de S, nós vemos que as duas respostas ficam bastante próximas, tudo bem? Então, a gente percebe aqui a efetividade da regra da metade para simplificar a representação de um dado modelo. Mas beleza, pessoal, nós vimos como simplificar então se o nosso sistema tiver... Mas beleza então, pessoal, nós vimos como simplificar se o nosso sistema tiver zero de fase não mínima, tiver um atraso, tiver mais polos. Só que existe a questão também de o nosso sistema ter zero constante de tempo positivo, ou seja, ter zero no semiplano esquerdo. Nesse caso, a gente vai ter uma regrinha um pouco mais complexa, certo?
que ela vai tentar aproximar o cancelamento desse zero por um polo mais próximo, tudo bem? Conforme nós temos aqui na tabela, beleza, pessoal? O resultado vai depender da magnitude relativa do atraso e da constante de tempo, tudo bem, pessoal? Então, dependendo da proximidade entre esse zero que a gente vai tentar cancelar aproximadamente, com o polo mais próximo e a relação de magnitude da constante de tempo desse zero com a constante de tempo do polo e do atraso do sistema.